quero trazer uma palavra dentro desse tema, movimento de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Que você abra a sua vida também nessa noite para receber a palavra. Amém. Vamos ler? Texto muito conhecido dos leitores da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que haviam de ser salvos. Amém por esta palavra, irmãos? Essa descrição desse texto está falando da rotina da igreja do livro de Atos. A igreja do século I. Alguns chamam ela de igreja primitiva, outros chamam ela de igreja do primeiro século, e muitos dizem a igreja utópica, ou seja, a igreja ideal, mas que não é real. Como se tudo que lá aconteceu pudesse não acontecer nos nossos dias. Então, alguns até teólogos dizem que o que aquela igreja viveu nos 3 primeiros séculos não é possível de viver no século XXI. Mas eu quero nessa noite destacar uma característica importante dessa igreja. Não sei se pode botar aqui, por favor. Que é a perseverança. A igreja primitiva era perseverante. Ela não desistia, ela não parava, né? Era uma igreja, a Bíblia diz que perseverava, pode passar, perseverava, ela não desistia. E eu fui procurar o que significa perseverar, e eu gostaria que você gravasse isso. Perseverar é a qualidade ou a ação de quem não, mais forte, de quem não desiste. Ou seja, é a firmeza, a constância para continuar firme em um propósito, em uma tarefa, um objetivo, mesmo quando surgem grandes dificuldades, quando surgem obstáculos, quando surgem um progresso lento. Ou seja, essa igreja era perseverante. Essa igreja, irmãos, tinha homens e mulheres que mantinham o foco e o esforço sem desistir. Glória a Deus. Eles eram constantes. Eles eram resilientes. Eles continuavam a agir diante dos problemas, sem ceder à vontade de parar. Porque a gente precisa desmistificar da nossa mente que os homens daquela época eram semideuses. Eu acredito que diante da luta eles tentaram parar, pensavam em parar, mas mesmo diante da vontade de parar, eles não paravam. Quem está entendendo, diga amém. Eles eram fiéis ao plano que havia sido dado por Jesus. Eles seguiam em frente, sem mudar direção ao primeiro sinal de derrota. Quantos de nós, amados, na primeira tentativa que começa a parecer que vai dar errado, paramos? Mas aquela igreja permanecia fiel. A quê, pastora? Pode passar, querida. A que aquela igreja não desistia? Ela não desistia da palavra de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Não importava
que perderiam a palavra de Deus, era a regra da vida daquela igreja. Era o perseverante da comunhão, independente dos problemas que haviam. Tire da sua cabeça também que naquela igreja não tinha problemas, mas eles estavam decididos a viver em comunhão. Eles perseveravam em quê, pastora? Na solidariedade. A dor do outro era a minha dor. Eu não posso comer enquanto um passa fome. A Bíblia vem dizer para mim e para você que entre aquela igreja não haviam necessitados. Necessitados não havia. Em que eles eram perseverantes, irmãos? Nas orações. Mas não é na oração em casa, não é na oração sozinho, era na oração na igreja. Fale, se você não lê o livro de Atos, leia. Lá está escrito que eles oravam juntos na igreja. Eles eram perseverantes em buscar a face do Senhor. Tanto que tem um texto quando Paulo e Silas estão presos. A Bíblia diz que eles, reunidos como igreja, clamavam ao Senhor. Entenda uma coisa, irmãos, nós precisamos orar como igreja. Na igreja. Aleluia. Pastora, quando eles faziam isso? Onde eles faziam isso? Pode passar. Diariamente. Todos os dias, Kleber. Não só domingo. Eles eram crentes todos os dias. De segunda a segunda. E aonde eles eram perseverantes e faziam tudo o que eu disse antes. No templo e nas casas. Repitam comigo, irmãos. No templo e nas casas. E qual foi o resultado disso? Pode passar. Era uma igreja com bom testemunho na sociedade. E eles alcançavam pessoas todos os dias. Imagina, irmãos. O Mesa todo dia se convertendo pessoas. Você entende isso? Naquela igreja, dos 3 primeiros séculos, todo dia alguém se convertia. Meu Deus! Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes se rendendo ao Evangelho de Cristo. Todo dia. Aleluia. Todo dia. E a Bíblia ainda diz, era Deus quem acrescentava, porque a igreja que vive a palavra, a igreja que vive em comunhão, a igreja que é solidária, a igreja que ora, cai na graça da sociedade. Eu acredito e espero que um dia o âncora olhe para o mês e diga o que acontece ali. O que está acontecendo ali naquela igreja? Tem viciado sendo curado do vício. Tem traficante deixando a alma e carregando a Bíblia. Tem prostituta casada e tendo filhos. Eita Deus, tem mendigo virando um empresário. Eu acredito nisso. Tem pessoas que não tinham nada, agora viveram em abundância. O que está acontecendo na igreja? Que homens e mulheres agora perdoam. Que homens e mulheres agora dizem: o dinheiro não é meu, é da igreja, é do reino. Que homens e mulheres são esses que vivem um casamento maravilhoso, com filhos educados e na presença de Deus? Eu quero essa igreja. O que está acontecendo lá? Essa era a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós a podemos aprender então aqui, irmãos, e fazer uma pergunta: o que é a igreja? Se uma pessoa não cristã chegar para você hoje e falar: meu filho, você vai à igreja, mas o que é a igreja? Você sabe responder? Será que a igreja é essas paredes? Será que a igreja é a casa onde eles se reuniam? Não. Ali é o lugar que a igreja se reúne. Porque a igreja, aleluia, lá no versículo 44 diz: todos os que criam estavam juntos. Então a pergunta certa não é o que é a igreja, é quem é a igreja. A igreja, pode passar, amado, é o ajuntamento de pessoas que creem no Senhor Jesus. Eu vou repetir: é o ajuntamento de pessoas que creem no Senhor Jesus. E que cantaram hoje aqui:
A minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. Os que creem em Jesus têm a vida governada por Ele. Essas pessoas, quando se reúnem, seja aqui no templo, seja debaixo de uma árvore, seja dentro de uma empresa, seja na escola, seja onde for, é a igreja de Cristo. Aleluia. Um grupo de pessoas que creem em Cristo, mas não somente creem em Cristo, eles entendem que agora, crendo em Cristo, eles têm uma missão. E estão dispostos a morrer por ela. É um grupo de pessoas que tinha uma estratégia para cumprir a missão. E aí, irmãos, eu quero falar para vocês rapidamente a origem da palavra igreja. A palavra igreja não era um termo religioso da época de Jesus. Preste atenção nisso. Era um termo político e civil, extremamente comum no mundo grego-romano. Olha isso. E aí Jesus pega essa palavra, eclésia, que foi traduzida para o português como igreja, mas que não estava ligada a uma religião. Era um termo, vou repetir, político e civil, extremamente comum no mundo grego. Pode passar, querida. E significava isso aí que você está vendo. Para fora, chamar. Então, o significado literal da palavra eclésia, que foi traduzido para a igreja no português, significa os chamados para fora. Entendeu? Como funcionava, pastor, a eclésia do mundo do grego romano? Era assim. Quando a cidade, preste atenção, precisava tomar uma decisão de votar uma lei, declarar guerra a outra cidade, condenar um traidor, legislar sobre a cidade, um mensageiro oficial tocava uma trombeta pelas ruas e todos os cidadãos livres, repitam comigo, livres, só os livres pertencem à eclésia. Os escravos, os que eram presos, não podiam ir para essa santa convocação. Todos os cidadãos livres eram chamados para fora das suas casas, dos seus negócios, se reuniam em praça pública para governar. Era como se fosse a Assembleia ou o Parlamento do Brasil. Gregos eram democráticos. Então todos participavam da eclésia. A palavra eclésia aparece só 2 vezes no Novo Testamento. Lá em Mateus, capítulo 16, 18, diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Então Jesus pegou uma palavra que era política e civil e disse que sobre a pedra, né, ele iria criar uma igreja. Ele estava dizendo que ia criar um ajuntamento de pessoas que, quando se juntasse, iriam ter decretos nas suas mãos, que iriam governar a cidade. Quem está entendendo, irmão? Mas aí ele usou a palavra eclésia, mas na frente da palavra eclésia ele disse minha eclésia. Ou seja, a igreja nasceu não como um templo, como um altar, com regras, estátuas, imagens, clérigos, pastores, todos muito bem ornamentados. Não, foi chamado como uma comunidade viva de cidadãos do reino de Deus. A eclésia do Cristo, que até por segurança e comunhão se reúne no templo, se reúne em salas, em pátios de casas particulares, mas que, na verdade, é o corpo de Cristo em movimento. A igreja é isso, irmãos. A igreja é a reunião dos chamados para fora, que vão legislar
sobre a cidade. Aonde está a igreja do Senhor? Quem de nós está preocupado com o Rio das Ostras? Quantas das nossas reuniões nós tratamos da cidade? Quantas das nossas reuniões nós liberamos decretos sobre a cidade? Nós nos reunimos para orar por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos negócios, pelos nossos problemas, por tudo aquilo que a gente quer, mas nesta noite o Senhor nos desperta. Nós somos homens e mulheres chamados para trazer mudança na cidade de Rio das Ostras. Amém. Aleluia. Pode passar, querido. Qual era a estratégia daquela igreja? Qual era a estratégia? Porque tudo que tem uma missão tem que ter estratégia. Quem concorda comigo? Todo plano tem que ter estratégia, sim ou não, gente? As empresas têm estratégia. Quem concorda comigo? Quem é empresário aí? Tem estratégia. A escola tem estratégia. Você deveria ter na sua família uma estratégia. Estratégia é um plano ou um conjunto de ações coordenadas. Está tudo coordenado para usar recursos disponíveis e alcançar um objetivo específico. Então, quando eu tenho uma estratégia, eu tenho claro o tudo que eu preciso para alcançar um objetivo. Uma estratégia define o caminho mais eficiente para alcançar uma meta. Lembra que eu falei para os irmãos que a igreja tem uma meta, sim ou não, irmãos? E a igreja primitiva tinha uma estratégia. Os elementos principais de uma estratégia, você vai definir aonde você quer chegar, o resultado que você deseja. Aí você depois vai relacionar os recursos que você tem, dinheiro, pessoas, ferramentas, tempo, você relaciona. E as ações que você vai tomar de forma a vencer os obstáculos. E qual era a estratégia da igreja primitiva? Pode passar, querido. Podem ler para mim? Eles se reuniam e se reuniam era a estratégia de Jesus, da igreja primitiva. A estratégia da igreja primitiva foi aprendida com o mestre. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 6, do 12 ao 13. Com quem ela aprendeu isso? Com Jesus. Jesus liderava um pequeno grupo e os ensinava no templo e nas casas. Aleluia. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Irmãos, quando Jesus faz isso, ele já tinha muitos discípulos. A Bíblia relata 70 pelo menos. Mas aonde Jesus ia tinha multidão, tinha os discípulos. E ali, quando Jesus sobe ao monte, ele foi buscar ao Pai uma estratégia para que a mensagem dele permanecesse e chegasse até nós. Eu acredito que quando Jesus olhou para 70 discípulos, olhou para uma multidão, ele deve ter pensado: como eu vou transmitir conhecimento para uma multidão? Como eu vou transmitir conhecimento para 70 pessoas, ao ponto de quando eu for, eles consigam transmitir para outros? E aí Jesus desce com a estratégia, ele escolhe 12 entre todos e os chama de apóstolos, os enviados. E ele levanta esse pequeno grupo, ele anda com eles, ele cuida deles, ele ensina e ele treina. Eles vão continuar o trabalho que Jesus começou. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, em Lucas 6,17. Jesus desceu com quem? Com os 12. E parou em um lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom.
E ali começa Jesus a fazer com que os apóstolos caminhem em uma direção mais próxima dele. Tinha os 70, mas Jesus andava com os 12. Aonde Jesus ia, Jesus levava os 12. Jesus comia com os 12, cuidava dos 12, porque quando ele foi assunto aos céus, ele deixou para os 12 continuar a sua tarefa. E a igreja primitiva entendeu que precisava disso. Em Atos 5:42 diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Atos capítulo 20, versículo 20. Eles estavam dizendo assim: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Romanos 16:5 diz: saudai também a igreja que está em sua casa. Colossenses 4:15 diz: saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Ou seja, irmãos, a igreja primitiva fazia o mesmo que Jesus fez. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está dormindo, acorda. Aleluia. Constantino, quem já ouviu falar de Constantino, irmãos? Foi um imperador romano que desviou a igreja da sua estratégia de vocação. Ele tirou a igreja das casas. Eu não vou entrar no contexto histórico porque não é a nossa ideia nessa noite. Mas a igreja foi para os grandes templos. Construíram templos suntuosos. Agora os pastores ganhavam bem. Não eram mortos no Coliseu. Agora os pastores tinham casa. Seus bens foram devolvidos. Muitos se interessaram em ir para a igreja porque Constantino decretou que todos tinham que adorar ao Deus da igreja. Entraram interesseiros, entraram pessoas que não queriam Jesus, que só queriam os benefícios que Jesus podia dar. E eu fiz um quadro, irmãos, bota aí para mim, irmãos. Eu queria que vocês prestassem atenção. O Senhor, nesse tempo, está levantando uma igreja que ama mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Eu não sei se dá para você ler, mas você percebe que a primeira fase foi a igreja nas casas e nos templos. Isso durou por 3 séculos, irmãos. A igreja ia para a igreja e ia para as casas. Aleluia. Aí os estudiosos dizem que o nível de santidade, de fervor dessa igreja era forte, elevado, porque ali estava começando a igreja, era o princípio, eles estavam sendo ensinados. Mas aí começou a perseguição, porque essa igreja aqui, irmão, gostou daquele ambiente. O que aconteceu? Veio a perseguição e eles foram espalhados. Quem já leu Atos sabe disso. Deus permitiu a perseguição para espalhar a igreja, porque ele tinha dito: ide, e estava todo mundo em Jerusalém, só adorando, juntos, cantando, vivendo a glória dos dons, das manifestações. Mas aí começa a perseguição, eles são expulsos do templo, e agora eles se reúnem nas casas, do século 1 ao 14, porque no século 1 ao 4, no século 4 só nas casas, porque antes também eles se reuniam, mas não tinha mais o templo. E eu queria destacar para os irmãos algo aqui. Crescimento numérico, houve uma explosão orgânica. A cada 10 anos a igreja se multiplicava 40%. Isso são estudos, né, teológicos. O salto de 1.000 para mais de 6 milhões de fiéis. E eles dizem aqui, ó, o nível de santidade e fervor, o nível mais alto na história da igreja. O nível mais alto. Por que, Cláudia? O filtro de crente era a perseguição. Só era crente quem era crente de verdade. Só era crente quem tinha aceitado Jesus de fato, de verdade, porque senão não corria. Sabe por quê? Porque ali, quem se tornava cristão perdia tudo. Perdia casa,
perdia família, perdia conforto, quem está entendendo? Perdia saúde, perdia a vida, só ficava na vida de quem ele governava. Quem entendeu isso, irmão? Amém. Os estudiosos dizem que nunca houve um período da igreja aonde mais aconteceram milagres, aonde o evangelho alcançou o maior número de lugares no mundo daquela época, porque quem era crente de verdade. E eu estava fazendo essa pregação e eu fiquei pensando, Senhor, faz de novo no nosso meio. E sabe qual é o meu medo, igreja? É que para que eu e você vivamos esse nível de santidade e fervor, tenha que vir a perseguição sobre o Brasil. Eu me pergunto, e eu queria compartilhar isso com você hoje. Se a perseguição começar, o que você vai fazer? Eu me perguntei isso, irmão. Se a perseguição começar e essa reunião aqui significar que a qualquer momento pode entrar pessoas armadas e matar a todos nós, como acontece na Nigéria. Quem acompanha a igreja perseguida pelo mundo sabe do que eu estou falando. Eles entram na hora do culto e matam criança, velho, homem, mulher, todo mundo. O que nós faríamos? O que você faria? E eu, quando estava pensando sobre isso, porque eu vi um relato, não sei quem de vocês acompanha, mas um pastor nigeriano, que denunciou porque o mundo está calado. Ninguém fala disso nas redes sociais de alguns, nem na mídia. São milhares que estão morrendo assassinados. E ele foi para a internet e denunciou. E o grupo extremista matou toda a sua família. E aquele homem chorando disse, eu não desisto do meu Cristo. E você está desistindo por quê? Meu Deus, isso me constrange, irmãos. Isso me constrange. Por que a gente desiste? E aí, na segunda fase, grandes basílicas públicas, catedrais e templos, crescimento em massa. Parecia que o cristianismo estava alcançando um estágio igual ao Brasil. Nunca houve um tempo em que o cristianismo foi tão frequentado. Hoje todo mundo é gospel. Mas nunca foi um tempo de um declínio acentuado da santidade do fervor. Mas a minha oração nessa noite é que comece aqui nesse lugar um grande avivamento. Um grande avivamento. Aleluia. Você está entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Talvez não seja uma palavra motivacional, mas é uma palavra que vai mexer com a tua mente, porque mexeu com a minha. Sabe onde eles se reuniam, irmãos? Nas suas casas. E eu fui pesquisar algumas coisas. E naquela época das casas existiam os ricos que tinham casas boas e faziam reuniões de até 60 pessoas. Eles quebravam as paredes das suas casas para fazer um salão. Isso são história, né? Esqueci agora o nome que se dá quando você acha restos, né? Eles encontraram uma das igrejas do século 239 depois de Cristo e havia tudo isso. Era uma sala grande, num quarto eles faziam o batistério. Mas existia a casa dos pobres, porque os pobres sempre existiram. Glória a Deus por isso, né? Porque senão a gente não estaria aqui, né? E Jesus, os apóstolos disseram para Paulo, os pobres, vocês sempre terão convosco. Não se iluda, irmão, pobre sempre vai existir, por diversos motivos, mas vão existir. E aí, eles tinham uma casa muito pequena, que só cabia de 5 a 10 pessoas. Então, o que eles faziam? De vez em quando, as casas pequenas iam para as casas grandes, mas eles se reuniam. E não importava, irmão, se a casa era feia, se a casa era pequena. Eles queriam
que a glória de Deus entrasse na casa deles. Quem aqui tem a sua casa aberta para receber a igreja do Senhor? Levanta a mão. Amém. Amém. Agora, quem aqui quer receber pessoas na sua casa para apresentar o Senhor? Você entende a diferença? A gente quer Jesus para entrar na nossa casa, mas a gente não quer abrir a casa para que Jesus entre na vida de outros. Aí muitos dirão, minha casa é pequena, minha casa é feia. Ei, Jesus não quer beleza, Ele quer homens e mulheres rendidos ao Senhor. Mas Deus tem trazido de volta o mover dos pequenos grupos, irmãos, em todo mundo. Pode passar, amado. As maiores igrejas do mundo são igrejas que vivem em pequenos grupos, em célula. Não há como cuidar de multidão sem célula. Não há como ganhar uma multidão sem célula. Porque, irmãos, pregar o evangelho e alguém aceitar Jesus não é difícil. Agora, manter essa pessoa na presença é difícil, desafiador. E ela só vai ser mantida se houver discipulado, se houver comunhão. Quem concorda comigo, irmãos? Vocês estão aqui? Se houverem homens e mulheres que vão ser ganhos, vão ser treinados, vão ganhar e vão treinar e assim sucessivamente. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo é formado por células. Você sabia que se você beber aqui nesse copo, matar alguém, que Deus nos livre, a perícia vem aqui, pega esse copo e com a sua saliva ela diz quem você é, porque em cada parte do seu corpo a célula denuncia quem você é, e a célula denuncia o corpo de Cristo. Aleluia. A igreja bíblica é narrada em Atos dos Apóstolos, e ela se movia no grande ajuntamento como estamos aqui, e nos pequenos que acontecem nas casas, todas as quinta-feiras, aleluia. E lá, irmãos, é olho no olho. Não é verdade, gente? Tem dia que a gente chega aborrecido. Quem é que já chegou aborrecido na célula? Levanta a mão. Ah, levanta, gente, não me deixa sozinha, não, faz assim. Aí a gente chega, aí a pessoa que já está com a assim, você está bem? Não é assim, irmão? Aí você fala, não estou não. Aí já senta alguém e começa a conversar com você e fala com você. Está precisando de alguma coisa, está doente, está sem dinheiro, está sem comida em casa. Agora imagina, irmãos, nessa reunião aqui que deve ter, não tem aqui 120 pessoas, nem 100 eu acho. Deve ter umas 90 mais ou menos. Dá para olhar no rosto de alguém, sim ou não? Sim ou não, gente? De todos? Ah... Teve uma vez, irmão, eu já falei aqui, eu cometi uma gafe. Eu mandei para a irmã assim, irmã, a senhora não foi no culto, o que aconteceu? Aí ela falou, irmã, eu estava no culto. Nesse tamanho eu não vi. Imagina uma igreja com 200, 300, 400, 1000. Quem crê que o Mesa pode chegar a mais de 1000 membros aqui? Pastora, você quer muita gente para dizer que... Não, porque se aqui tiver 1000 pessoas, são 1000 pessoas que não vão para o inferno. Aleluia, irmão. Glória a Deus, então eu tenho que querer 1000 pessoas. Quem está conformada com o número de membros do Mesa? Não dá para ficar conformado. Aleluia. Pode passar, eu já estou terminando, irmãos. Em uma igreja em célula, as pessoas não vão à igreja, elas são a igreja. Pode passar. Cada casa é um lugar onde essa igreja pode entrar. Cada crente é um ganhador de almas. Cada crente é um pastor que cuida e discipula. Irmãos, o dia que as igrejas entenderem essa verdade, muita coisa vai mudar na sua vida. Porque a gente aprendeu aquela igreja da terceira fase, aonde o pastor Marcelo é o pastor. Vem cá, amor, por favor. Eu gosto de teatro, né? Tudo que a gente vê não fica mais fácil. Vira para a igreja. Só ele pode orar, só ele pode batizar, só ele pode apresentar crianças, só ele... Vocês concordam com isso? Se concorda, hoje Deus vai tirar isso da tua mente. Quem pode batizar aqui toda a igreja?
Todo aquele que é salvo, lavado, remido, foi no hospital, tem alguém morrendo, pega a água e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? É isso. Tem alguém doente na rua, não vou lá na casa do pastor Marcelo chamar ele para orar. É isso, irmãos? Não, bota a tua mão santa lá e repreende o capiroto e ele vai embora porque tu é homem de Deus. Quem concorda, irmão? Pode sentar. É isso, irmãos. Irmãos, eu ouvi algo muito forte que ficou na minha mente. Quem é santo aqui? Quem é santo? Eu sou. Aí talvez alguém não levantou a mão e falou assim, pastor, eu peco. Eu também. Santo é aquele que é separado para o Senhor. E o pecado é um acidente, não é um costume. E aquela pregação, irmãos, a gente foi lá na conferência, lá em BH, e aquele homem falava assim, quando um santo entra no lugar, Deus entra com ele, o Espírito Santo entra com ele, Jesus entra com ele, e o reino chega. Quem concorda com isso, irmão? O santo, irmãos, quando ele toca nesse corpo, ele santifica o corpo. Essa cadeira aí está santificada porque você é santo e sentou nela. Você crê que se um doente sentar na cadeira pode ser curado porque você sentou? Pode. A Bíblia diz que quando jogou em cima do corpo de Eliseu, o defunto ressuscitou. Pedro jogou a toalha e as pessoas foram curadas. A sombra de Pedro curada. Não estou criando doutrina aqui. Eu estou dizendo que o homem santo, cheio do Espírito Santo, tem poder e autoridade. E eu quero essa autoridade na minha vida, irmãos. Nós vamos lançar um desafio para as mulheres dessa igreja. E o slogan que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: não é para quem pode, é para quem quer. Esse é o slogan desse momento que o Senhor vai trazer para as mulheres dessa igreja. É para quem quer, não é para quem pode. Porque se a gente for pensar que pode, ninguém pode. Quem aqui tem tempo sobrando, levanta a mão. Tem assim umas 4 horas à toa. Você pode fazer o que quiser nessas 4 horas. Ninguém, irmão. Está todo mundo ocupado. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode passar, irmão. E a proposta do Senhor Jesus Cristo para nós nessa noite é que você abra o seu coração para participar da estratégia que Ele deixou na sua palavra desde o início. Nós somos igreja nas casas e no templo. Nós somos um grupo de homens e mulheres que se entregaram a Jesus e agora vivem para cumprir a missão que Ele nos deixou. Aleluia. E só assim nós vamos transformar vidas justas. Pastora, quando uma igreja, a cidade será transformada, pastora? Quando as pessoas que vivem na cidade forem transformadas. Irmãos, pensa comigo. Você bebia, fazia arruaça, e fazia coisa, sua mulher ficava desesperada, né? Seus filhos, aquela coisa, aí você se converte. Aí Jesus arranca o vício, trata você, transforma a sua família de pé, faz tudo. Aí todos à sua volta que te conheciam, começam a olhar e falar, o que aconteceu com aquele cara? Aí os amigos vêm e são transformados. Os amigos dos amigos vêm e são transformados. Quem está entendendo, irmãos? E aí a família dos amigos vem e são transformadas. E daqui a pouco a cidade começa a ser transformada. Eu acredito nisso, irmãos. E eu disponho minha vida para isso. Eu quero fazer parte dessa construção. É desafiador, mas é maravilhoso. Quando eu vi você aqui, meu coração, eu lembrei de você contando no pré-batismo. E é emocionante, gente. Ver isso na vida do Aro, só milagre de Deus. É o poder do Espírito Santo. E a gente, como pastor, olha para isso e diz, vale a pena. Eu olho para a vida do Júlio, eu não conheci, mas os relatos e o testemunho dele próprio faz me olhar e dizer, vale a pena.
Aleluia. Olhar para alguns casais aqui e ver restaurados que já estavam se divorciando e estão hoje firmes, vale a pena. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero levar uma mulher, irmãos, e levarei do início ao fim e descer com ela nas águas. Amém. Eu conheço muitas mulheres, não muitas aqui em Rio das Ostras, que estão desesperadas, angustiadas, perdidas. E eu quero ser instrumento na vida delas. Mas aí, irmãos, vem um desafio. Porque alguns dos irmãos podem olhar para a pastora hoje, 57 anos, e dizer assim: pastora, para você é fácil falar. A senhora hoje é aposentada, tem dinheiro, a sua casa, você tal. Mas eu nem sempre fui uma mulher de 57 anos, quem está entendendo? Eu saía do quartel numa... Quem aqui já foi militar vai entender o que eu vou dizer. 1 por 1, irmão. 0 às 4, 4 às 8, domingo, lá ia eu para a escola dominical com o olho fundo. E de noite eu estava no culto também. Saía meia-noite da faculdade. Tentei todas as minhas grades, irmãos, para que eu não pudesse faltar estudo bíblico. Quem está entendendo, irmão? Pastora, nem todo mundo é igual a você, mas como o Elaine falou, Deus organiza para abençoar. Eu aprendi desde a minha terra infância, irmãos, que a melhor coisa é servir a Jesus. Que a melhor coisa que eu podia fazer era gastar os meus dias na presença dele. E sabe o que Deus fez, irmãos? Ele me deu mais do que eu pedi, eu pensei. Eu estou falando isso aqui porque tem jovens aqui. Eu já estou terminando. Eu passei na faculdade, irmãos. Federal, estudei numa escola ruim. Só acertei a fórmula em matemática. Porque minha época era escrita, tá? Discursiva. E quando eu abri a prova, eu tinha passado para o UFRJ. Foi a Cláudia, irmãos? Quem acha que foi a Cláudia? Foi a mão do Senhor que foi lá e disse: eu vou dar para minha filha a faculdade. Porque eu sei que quando eu der a faculdade, ela não vai me deixar. O meu primeiro esposo, como os irmãos sabem que já faleceu, ele dizia: se você não vai passar no pré-vestibular, você não estuda como deve. E eu falei: eu estudo o que eu posso e o Senhor vai me ajudar. E eu passei, irmãos. Passei na Maria em 7º lugar. Por que você está falando isso, pastora? Para se exaltar? Não, para dizer que uma menina pobre, que estudou numa escola horrorosa, que morava na Baixada Fluminense, que não tem uma mãe que sabe ler e escrever direito, que não me ensinava, me levou a lugares que eu nunca imaginei chegar. E o Senhor pode fazer isso na sua vida também. Há um princípio: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Quando é que a igreja vai entender isso, irmão? Porque o dia que a igreja entender isso, a gente vai viver na nossa vida pessoal coisas extraordinárias e vai ser instrumento do reino de Deus. Quem pode dar glória a Deus e acredita nisso? Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Esse é o Deus que a gente serve. Não está aqui isso, mas o Senhor está me inspirando a falar. Quando eu resolver tudo, eu me dedico ao reino. Está errado. Primeiro é o reino e depois as coisas. Porque quando eu me dedico ao reino, Ele me dá as coisas. Aleluia. O Aaron testemunhou: enquanto ele reteu, ele lutava com as forças dele. Quando ele deu, o sobrenatural entrou na casa dele. Quem aqui nunca teve a despensa com arroz que nunca acabava? Mas quando tinha 1 quilo na igreja, minha mãe era mestre nisso. Ia lá, pegava um saco, pegava um pouco do arroz dela e botava. E o arroz não acabava enquanto não chegava a outra cesta básica. Porque o Deus que dá é o Deus poderoso. Ele não deve nada a ninguém. Aleluia. Irmãos, é hora de despertarmos.
É hora de vivermos o sobrenatural do Senhor. É hora de nos lançar na oração e no jejum. É hora de ler a palavra. É hora de se santificar. É hora de priorizar o reino de Deus. E Deus vai fazer coisas extraordinárias em nós e através de nós. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero deixar para a igreja primitiva. Era uma igreja que morreu no Coliseu. Mas a semente que eles derramaram lá chegou até nós. E você e eu? A nossa semente vai fazer o que nessa geração? Será que vamos partir para a eternidade sem ganhar uma alma para Cristo? Sem levar ninguém ao Evangelho? Porque isso é o Evangelho. Eu não tenho medo do que estou falando e domingo que vem você nem vir mais à igreja. Mas entenda uma coisa, ser crente não é vir no culto de domingo. Me sinto muito te dizer isso. Ser crente não é vir no culto de domingo e só pegar a Bíblia aqui no culto de domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você não fala de Jesus, você não lê a Bíblia, você não ora, você não se preocupa com o que Deus entregou para você, você faz meia boca, tem um rei. Eu vou até falar isso num estudo bíblico. A Bíblia diz que ele fez tudo que era agradável ao Senhor, mas não fez de todo o coração. A Bíblia diz que é de todo o coração. E nessa noite o Senhor está nos despertando para esse chamado, irmãos, de viver como a igreja primitiva, no templo e nas casas, ganhando vidas para o Senhor. Você tem amigos não crentes? Você já falou de Jesus para ele nesse ano? Você já orou por ele esse ano? Você já mandou mensagem dizendo, olha cara, você precisa de Jesus? Já fez isso, igreja? Aqui no Mesa, nós temos evangelismo para todos os gostos. Você pode dizer, pastora, não me manda para a rua porque eu não gosto. Tá bom. Tenho Jesus na emergência. Não, pastor, eu não gosto de hospital. Tem o evangelismo pessoal que você pode levar para as células. Pastora, o meu negócio é tratar com moradores de rua. Tem o ministério da pastora Paula. É só você falar com ela e ir toda sexta-feira. Pastora, eu quero trabalhar em centro de recuperação. Tem também da pastora Paula. Se voluntaria para cozinhar, limpar lá e dar aula para os irmãos lá. Pastora, eu não gosto de nada disso. Aí eu não sei. Não sei o que eu falo para você. Pastora, eu não gosto de ir para a rua, eu não gosto de entrar. Pastora, não, ao contrário. Pastora, eu quero ir pregar lá no hospital, mas é dentro do hospital. Vamos fazer um curso de capelania, monta um grupo e vai lá. Irmãos, no Mesa tem lugar para você trabalhar. Quem pode dizer amém? Se tem ministro, tem ministério. Mas o que as pessoas querem fazer? Pastor Marcelo, a gente tem que fazer um negócio lá dentro, que a gente só faz fora. Então, irmão, fica responsável. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah, pastor, eu não posso, porque o senhor sabe. Mas aí cobra que o pastor faça. Quem está entendendo? O pastor não pode fazer tudo. E na igreja, em células, todo mundo faz. Quem quer trabalhar, tem trabalho. Estamos precisando de líderes. Quem quer ser líder de célula aqui? Estamos precisando de casas para multiplicar. Abra a porta da sua casa para ser uma célula lá. Aqui, irmãos, tem lugar para ser servo e frutificar na presença do Senhor. A estratégia foi demonstrada por Jesus e reproduzida pelos apóstolos e obedecida pela igreja. O resultado foi uma igreja viva, vibrante, que crescia todos os dias. Eu te desafio nessa semana a ler o livro de Atos. Pegue uma caneta vermelha e comece a anotar como eles se multiplicavam. Quem vai obedecer hoje à ordem de Jesus? Quem? Quem vai seguir o exemplo de Jesus? Quem quer dar hoje os seus dons e talentos para Ele?
Quem hoje consegue ser desafiado e aceitar e dizer, olha, Senhor, aqui está o meu dinheiro, ele é seu, não é mais meu. Senhor, aqui está meu tempo, ele não é meu, ele é teu. É um desafio nessa noite para a igreja, para você e para mim, irmão. Não é para quem pode, é para quem quer. Eu vou repetir. Não é para quem pode, é para quem quer. Além de querer, entendeu o que é o reino dos céus. Porque tudo que você tem aqui é temporal. Mas o que você constrói no reino é eterno. A Bíblia diz que os ladrões não roubam, nem minam, porque ninguém pode tirar de você. Jesus não perguntou para aquela multidão que o seguia, vocês podem me seguir? Ele falou, vocês querem me seguir? Então negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Deixa eu te dar uma notícia não muito boa. Enquanto você viver, vai existir problema. Quem concorda comigo? Não existe conto de fada no Evangelho. É pedreira, irmãos. Como é que é, amor? É selva. É selva. A gente sai de um problema entre outro. A gente sai de um desafio entre outro. Porque a gente tem pessoas que a gente ama. A gente tem amigos que a gente ama. O mundo está difícil financeiramente.